Ascensão através de habilidades. Episódio 296. A Bruxa Verde, 1. Morto. Uma voz fria ecoou, mas dentro dela havia um tremor inegável. Morto. O arquimago fez uma careta enquanto olhava para a joia extinta. Xamã está morto. Realmente? A joia não mente. Você deveria saber disso. Xamã não existe mais no labirinto. Gemidos irromperam de todos os lados. Ambracia coçou a cabeça com um olhar perplexo. Devemos realizar um funeral? Somos aventureiros que arriscam nossas vidas descendo ao labirinto. Decidimos não ter momentos de silêncio pela morte um do outro. Bem, sim, mas é quando morremos enquanto descemos o labirinto. Mas isso. Ambracia não pôde continuar a frase. O rei dos espíritos do fogo fechou os olhos. As sobrancelhas do rei leão se contraíram. Eu não entendo. Como? Sua voz estava tingida de confusão. Não, uma coisa é o xamã ser derrotado. Mas não se passou nem um dia desde que o xamã desceu. Alguém rompeu sua defesa em apenas um dia? Isso é realmente possível? O rei leão olhou em volta e perguntou. Existe alguém entre nós que possa romper a defesa do xamã em um dia? Ninguém entre eles levantou as mãos facilmente. A sociedade falou. Talvez eu tenha uma chance. Uma voz fria, mas linda, ecoou. E rei leão, você também tem uma chance. Nós dois estamos focados no ataque. O arquimago pode ser capaz se estiver totalmente preparado. Não é também possível para o rei dos espíritos? Não posso. As defesas do xamã são especializadas contra espíritos. O rei dos espíritos falou baixinho. Shaymin adquiriu muitas habilidades defensivas contra espíritos através de duelos com ela. Mesmo ela não conseguiu quebrar a defesa do xamã. E mesmo que você tenha uma chance, é praticamente impossível. A sociedade assentiu calmamente. Se o xamã não respondesse e suportasse seus ataques, poderia ser diferente. Mas no momento em que o xamã respondesse seriamente, ele poderia aguentar por dias. Um guia do pecado. Aquele que ostentava a defesa absoluta. O peso desse título não foi leve. Mas agora, Taizan derrotou Shaymin em menos de um dia. Isso é preocupante. Uma voz misturada com gemidos ecoou. Muito preocupante. Eles não pensaram que o xamã iria perder, ao contrário de outros guias anteriores. Xamã era seu companheiro, com quem eles lutaram dezenas de milhares de vezes e enfrentaram as profundezas juntos. Tendo observado de perto a força do xamã por um longo tempo, era difícil acreditar que ele seria derrotado por um aventureiro que ainda não havia alcançado as profundezas. Ambrácia coçou a cabeça. Vamos recuperar a compostura. Já aconteceu, não é? Sim, deveríamos. Seus olhos rapidamente recuperaram a compostura. No labirinto, coisas inimagináveis poderiam acontecer. Recuperar rapidamente a compostura em situações inesperadas era uma virtude que qualquer pessoa que chegasse às profundezas deveria possuir. Prestamos nossos respeitos ao xamã. Não vou impedir ninguém que queira lamentar pessoalmente. Especialmente você, rei dos espíritos do fogo. Você era bastante próximo do xamã, não era? O rei dos espíritos do fogo assentiu. Seus olhos estavam escurecidos. Eles passaram uma quantidade imensurável de tempo aqui. Mesmo que não estivessem próximos o suficiente para arriscar a vida um pelo outro, eles formaram laços até certo ponto. Então vamos começar a investigação. Eles ainda não tinham informações sobre Taizan. O deus demônio bloqueou a aquisição de informações para garantir uma luta justa. Mas agora eles podiam adivinhar. Shaymin, e não outro guia, foi derrotado. Isso em si era informação. Mesmo que nenhum de nós tenha conseguido derrotar o xamã, ele foi escolhido. O deus demônio não gostava de lutas sem chance de vitória. Ela queria ver derramamento de sangue entre aqueles que eram um tanto iguais. Em outras palavras, apenas o xamã entre eles era um oponente adequado que Taizan poderia derrotar. Ele tem uma habilidade de penetração na defesa? Mas a simples penetração da defesa não seria suficiente. O xamã tem habilidades para combater até mesmo a penetração da defesa. Além disso, o xamã estava equipado com vários equipamentos defensivos. Não importa quão alta seja a taxa de penetração, um aventureiro que não atingiu as profundezas poderia avançar em apenas um dia? A silenciosa sociedade perguntou ao arquimago. É possível com magia? É possível. A magia é um grande poder, mas requer um longo processo de preparação. O arquimago sacudiu seu cajado. Criar um círculo mágico, dominar o espaço, preparar-se para a manifestação da magia. São necessários pelo menos alguns dias de preparação. Ele deveria tê-lo conhecido imediatamente após concluir o 64º andar. Então é impossível. Shaymin também tinha habilidades de recuperação. Então, ele também pode ter habilidades para reduzir a recuperação. Ambracia, você não disse que ele tinha uma habilidade que anulava ataques quando você lutava com ele? Conte-nos mais sobre isso. Eles começaram a discutir. Eles começaram a descobrir informações sobre Taizan. Eles devem estar falando alto sobre isso agora. Sobre o quê? Os líderes. Ah. O fantasma percebeu. Ele riu. Claro. Taizan derrotou Shaymin, o guia com defesa absoluta. Mesmo que o deus demônio bloqueasse informações, isso em si era informação. Eles estariam discutindo como Taizan rompeu a defesa de Shaymin e como ele venceu. E nesse processo, eles adivinhariam que Taizan poderia romper suas defesas.
Não importa. De qualquer forma, se Taizan lutasse contra os superiores, eles eventualmente saberiam. Ele havia previsto isso. O que importava era que Taizan se tornaria mais forte com mais rapidez e certeza do que eles esperavam. Taizan conquistou o 65º andar. Ele rapidamente eliminou os monstros e chegou à sala do chefe. Uma parte das vinhas que cobrem o mundo apareceu. A sala do chefe estava totalmente coberta de trepadeiras. As vinhas se debateram descontroladamente, tentando engolir Taizan. Taizan abriu a boca. Queimar. As chamas começaram nas pontas das vinhas e começaram a queimá-las completamente. Ignorando a dor latejante, ele lançou magia. Luz e frio giravam ao redor. Estrondo. Você derrotou uma parte das vinhas que cobrem o mundo. Você obteve o cajado da bruxa verde. Cajado da bruxa verde. Magia mais 160. Inteligência mais 1000. O cajado usado pela bruxa verde que governou a floresta do norte do mundo durante seus dias mortais. Aumenta muito o poder ao lidar com a magia da bruxa. Magia de bruxa? Era um termo que ele nunca tinha visto antes. Para ele, magia significava apenas a magia do deus da magia. O fantasma falou. Considerando que menciona seus dias mortais, ela deve ser um ser que transcendeu a mortalidade. Existem alguns seres que criaram sua própria magia depois de transcender a mortalidade. No entanto, é inferior comparado à magia do deus da magia? Provavelmente, sim. O deus da magia é o próprio deus da magia. Ainda assim, a magia de um grande ser tem um valor significativo, mas este é o labirinto. Seu valor relativo é diminuído. As condições claras foram cumpridas. O caminho para o 66º andar estava aberto. Porém, a recompensa secreta não foi obtida. A recompensa, que poderia ser obtido identificando os elementos ocultos do piso. Algo que ele nunca havia perdido antes, ele não conseguiu encontrar desta vez. Não havia nenhuma sala secreta visível. Taizan franziu a testa. Ao atravessar o chão, ele examinou meticulosamente o labirinto. Mas a sala secreta não estava em lugar nenhum. Ele pensou que poderia não haver uma sala secreta neste andar, mas não parecia ser o caso. Eu preciso encontrá-lo. O que você está fazendo? Em busca de segredos. Taizan vagou pelo 65º andar limpo. No início, o fantasma permaneceu em silêncio, mas depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas e, eventualmente, um dia inteiro, ele teve que falar. Eu entendo sua intenção. É uma pena perder a recompensa secreta quando você coletou tudo até agora. A recompensa secreta foi obtida quando todo o andar foi limpo. A recompensa secreta era superior à recompensa simples de limpar o chão. Além disso, aperfeiçoar a exploração do piso e limpar o labirinto dava um título. Taizan não desistiria facilmente. Ele procuraria persistentemente por isso. É por isso que o fantasma permaneceu em silêncio. Mas com tanto tempo passando, era preciso falar. Não é um tipo de recompensa secreta que não pode ser obtida? Reconhecimento e percepção da essência de Taizan. Ambas eram habilidades de detecção difíceis de serem possuídas pelos aventureiros deste andar. Além disso, Taizan tinha habilidades de detecção em magia negra e magia. Era virtualmente impossível para ele perder alguma coisa. Mas aquilo não estava aparecendo, o que significava uma de duas coisas. Ou o próprio sistema estava mentindo. Ou era impossível identificá-lo da forma habitual. O sistema não mente. As habilidades eram absolutas. O sistema só falava a verdade e as estatísticas não podiam ser negadas. Foi a confiança no labirinto que aqueles que o desceram naturalmente tiveram. Em outras palavras, é uma sala secreta que deve ser encontrada de uma maneira totalmente diferente. Se for esse o caso, talvez você nunca o encontre. Pode exigir uma linhagem especial. Ou um relacionamento com alguém dentro do labirinto. Ou posse de uma habilidade especial. Havia algumas recompensas no labirinto que exigiam o cumprimento de certas condições. Taizan encontrar e ganhar recompensas no quarto da deusa esquecida foi um desses casos. Você não pode obter tudo. O fantasma disse. Os segredos do labirinto eram insondáveis. Este lugar criado por transcendentes e magos estava além da compreensão mortal. Em outras palavras, algumas coisas tiveram que ser abandonadas. Claro, é difícil errar sem conhecer as condições de conquista. Simplesmente limpar o labirinto não foi suficiente. Para realizar o desejo, o labirinto deve ser conquistado. Então, o que significa conquista? Taizan, ainda sem saber disso, não poderia perder a recompensa secreta. No entanto, se realmente exigir que certas condições sejam atendidas, obtê-lo poderá ser impossível. Nesse caso, mesmo perdê-lo pode não afetar as condições de conquista. Um tipo de segredo literalmente impossível de obter. Alguém poderia realmente dizer que o labirinto só foi conquistado se todos esses segredos fossem obtidos? O fantasma não pensava assim. O mago que ele viu não parecia desejar tais coisas. Não. Mas Taizan balançou a cabeça. Faz apenas um dia. Era muito cedo para desistir. Taizan continuou sua busca e o fantasma respeitou sua escolha. Durante uma semana inteira, Taizan ficou no 65º andar. Não está aparecendo. Taizan acenou com a mão. Apesar de examinar meticulosamente cada tijolo, nada apareceu. O fato de Taizan, com reconhecimento e percepção da essência,
Não ter conseguido encontrá-lo significava que realmente não estava lá. Como disse o fantasma, provavelmente era necessária uma condição especial para ser cumprida. No entanto, embora ele não conseguisse expressar isso em palavras, ele sentiu que algo estava ali. Foi intuição e instinto, o senso de possibilidade que Taizan desenvolveu através da aquisição de inúmeras habilidades. O domínio da bruxa. Dizia-se que este lugar era o domínio da bruxa. Então quem era essa bruxa? Um estar envolvido com o chão. Provavelmente o dono do protetor de pulso que Taizan possuía. Então quão forte ela seria? Ela poderia criar equipamentos úteis mesmo agora. Pouco antes de chegar às profundezas? Você ativou a transformação do apóstolo. Caos e escuridão. Você ativou o navio do rei. O fantasma ficou surpreso quando Taizan ativou repentinamente suas habilidades. Taizan, elevando-se a um nível superior, observou o que estava ao seu redor. Nada mudou. Ainda era o mesmo 65º andar comum, coberto de folhagens. Ele reuniu seu testamento, tornou-se palavras, influenciando a realidade. Abrir. Você ativou a declaração de liberação. Bum! O espaço se dividiu. Um lugar escondido no chão começou a se revelar. A proficiência em reconhecimento aumentou em 4%. Isso é o que significa um segredo. Taizan estalou a língua, um lugar que só poderia ser alcançado com a palavra de comando. Na verdade, era um segredo que ninguém além de Taizan poderia saber. O chão começou a mudar. Os tijolos desapareceram e várias vegetações preencheram o espaço. Um aroma espesso e profundo permeou. Ao mesmo tempo, foi sentida uma força envolvendo todo o domínio. Em pouco tempo, Taizan se viu no meio de uma floresta densa e profunda. Você chegou ao domínio da bruxa verde. Você identificou os elementos ocultos do 65º andar. Recompensa obtida. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.